Faz aquele resultado, a torcida não gosta, e agora é todo dia. Pode ganhar, pode perder, pode empatar, é a mesma atitude. Aqui está o Grupo G, que neste momento é liderado pelo Lanús, uma briga direta com o Vasco e também com o Melgar, que venceu o Puerto Cabello. Não está impossível de se classificar, tem boas probabilidades, mas a concorrência é forte, hein, Cicinho? Não, é forte, Renata. E o que pesa, né, sobre o Carille, essa questão das vaias do torcedor, é a declaração que ele deu que o Vasco não precisa de contratação. Ele acabou abraçando o Pedrinho quando o Pedrinho deu uma declaração que era um dos 8 melhores elencos do Campeonato Brasileiro. E não é verdade isso daí. O Vasco é um time muito limitado. O Carille abraçou isso daí e a torcida tá vendo. O Carille, na verdade, ele tá tirando leite de pedra, né? Porque o Vasco é muito limitado, a torcida do Vasco está cobrando aí um melhor resultado do Vasco, mas o Vasco esse ano é isso daí, conseguiu achar um empate contra o Flamengo heróico com a mão, né, o esquema do Carille, mas torcedor, o Vasco ainda tem condições, se vocês apoiarem, tem condições sim de se classificar nessa competição. Honestamente, Edu, como é que você vê essa classificação do Vasco? Porque é uma briga bem intensa entre 3 times e o Vasco depende apenas das próprias forças. Próprias forças, né, Renata? E a gente vê ali um equilíbrio, né, entre 3 times aí na tabela. Mas aí você vê um Vasco jogando contra um Flamengo, onde se superou, né, jogando contra o melhor time que é o Flamengo, e o Vasco jogou só na espera do Flamengo. Aí quando você tem que propor um jogo, aí que eu vejo que o Vasco tem muita dificuldade. Até porque é só bola no berrete, é cruzamento, é tudo. Então você não vê uma alternativa para que você possa ter dificuldade para o seu adversário. Então por isso que o Vasco está tendo essa dificuldade. E a gente sabe, como a gente falou do Zubeldia, o Carille também, é questão de tempo. Porque a torcida realmente não foi com a cara do treinador e aí qualquer hora vai ter essa ruptura. Olha como são as coisas. Na Série B, o Carille venceu com o Santos e não continuou. No Vasco, ele até consegue alguns resultados heróicos, como o empate diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E a torcida não aceita, a torcida não apoia o Carille. Mas tem time que pode gostar disso, hein, Ronaldo? Que está interessado nessa situação. Tem time que pode gostar desse treinador, porque ele é um treinador que tem essa consistência. Por mais que jogue bem ou jogue mal, e o time do... Eu tô com o Cici, o time do Vasco não é esse time para ganhar Libertadores, ganhar... Calma, não é tudo isso. E eu achei legal que ele abraçou o Pedrinho, mas quando a torcida começa desse jeito, a gente já sabe que o final O final é a demissão do treinador. Agora, tem torcida de teatro, tem torcida que aplaude, tem torcida que briga. Agora, o Carille tá firme e torcida forte. de teatro? Porque tem uma torcida que não fala nada, né, praticamente. Já fica no tem torcida que é assim. Agora, essa torcida tá vaiando. Não, tem torcida, né? Mas assim, no caso da torcida do Vasco, eu não sei o que eles estão querendo mais, porque olha o que o Carille tá fazendo com esse time do Vasco. Eu adoro o Fábio Carille, achei ele um cara do bem, achei ele um cara de gente boa. Mas, Fernandão, tá me parecendo... Não, a gente nunca viu isso, que nossas relações sempre foram maravilhosas. Mas aquele relacionamento que já azedou o C do frango, e aí tu tenta, aí marca a viagem, aí vai na viagem e só briga. Aí marca o final de semana na serra, só piora. Compra um presente e chega no gosto. Odeio presente, compra chocolate, tô de dieta. Que coisa, hein? Tá parecendo aquela coisa, aquele relacionamento que já tá com data marcada pro fim, não parece? Olha, GV, deve ser muito difícil você ser um treinador e ter um trabalho contestado desde o início, né? Porque o Carille, desde quando ele chegou, a gente percebeu que ele não era a preferência, né, do torcedor. Mas quem era? Não sei. Eu também queria ter uma G63. 2 conto e 1 milhão. Quem tem é o Lennon, né? Lennon tem. Adam Sandler tem. O Papa, o carro do Papa era uma G... Mas você tem que querer o que você pode comprar. Eu tô andando de aplicativo. GV, e dentro de todo o contexto do que o Vasco tem hoje, com as dificuldades que a gente sabe fora do campo, com um elenco reduzido em termos de contratações, a gente já sabe disso, o próprio Carille já falou sobre isso, a diretoria já falou sobre isso também. Acho que ele está fazendo um trabalho razoável. O Vasco fez um jogo ontem dentro da sua realidade. Jogou contra um time que é muito competitivo, a gente sabe como é que é um jogo de Sul-Americana, um time argentino, um Lanús acostumado a disputar esse tipo de jogo. E o Vasco, só que quando chega perto da área, contra times que defendem bem, o Vasco consegue criar poucas soluções, ele não consegue ter uma clareza quando está perto da área.
Principalmente, GV, porque, na minha opinião, ele tem Nuno e Coutinho. São caras de construção, jogadores excelentes com a bola no pé, só que eles gostam disso, de ter a bola no pé. E quando você está perto do gol do adversário e não tem muitos ataques aos espaços, você acaba sendo previsível. A defesa está bem postada. Ou você chuta pro gol, ou tenta usar os lados do campo. Piton foi muito bem marcado ontem e mais um belo jogo de PH. Para mim foi o melhor jogador do Vasco ontem, junto com o Hugo Moreira. Mas ele é bom jogador pra cá. Ele foi bem contra o Flamengo também. Foi bem. Foi bem contra o Flamengo. Junto com o Hugo Moreira, não. Hugo Moura, que para mim é o melhor jogador do Vasco da temporada. Cara, nós jogamos junto com o Papai Joel em 2005. Você tava, não tava quando a gente livrou? Tava, claro que tava. Todo jogo. Pô, nós estamos falando de 2005, 20 anos atrás. Não tinha tecnologia, não tinha scout, tinha nada. Toda vez que a gente ia jogar contra time com cabeceador, o Joel treinava a semana inteira. Diminua em curtos laterais e não faz falta por ali que tem cabeceador. 2005, Papai Joel. Galera, diminui sempre nas laterais. Não deixa chegar para cruzar. Nem da intermediária, diminui. Pode empurrar das laterais, os volantes entram e se viram com os zagueiros. E não faz falta ali. Cara, tu acha que em 2025 os caras não vão fazer isso contra o Vasco? Pô, sabe que o Verratti é o maior cabeceador em atividade hoje no Brasil? E o Verratti teve, acho que nenhuma chance. Embaixo só que ele deu um Coutinho ali. Isso, de fazer o gol. Teve uma testada que ele ajeitou pro meio da área, mas ninguém chegou, o goleiro tirou. E eu acho que a contestação tem que acontecer com o Carille com relação... Em meio à movimentação do mercado da bola sul-americano, o nome de Kevin Zenon, jovem destaque do Boca Juniors, começa a circular com força nos bastidores do futebol brasileiro e agora o Vasco da Gama surge como uma peça inesperada nessa disputa. Enquanto o Corinthians concentra seus esforços na chegada de Dorival Júnior, o gigante da colina age nos bastidores e pode dar um verdadeiro chapéu no timão ao avançar nas conversas com o jogador argentino. Aos 23 anos, Zenon vem sendo um dos nomes mais promissores do futebol argentino e, mesmo despertando o interesse de clubes como o Inter Miami, seu futuro pode estar mais próximo do Brasil do que muitos imaginam. Fontes ligadas à diretoria vascaína indicam que o clube já iniciou contatos exploratórios, estudando a viabilidade financeira da operação. Com o apoio de sua SAF e buscando reforçar o elenco para a sequência do Brasileirão, o Vasco quer um nome de impacto para compor o setor ofensivo e dar mais profundidade ao plantel comandado por Ramon Dias. Kevin Zenon encaixa perfeitamente nesse perfil, e jovem, técnico e com experiência em partidas decisivas da América do Sul. A diretoria cruzmaltina enxerga a oportunidade de atrair o jogador com a promessa de ser peça central no projeto esportivo vascaíno, algo que pode pesar diante da indefinição do Corinthians, que ainda vive uma fase de transição com mudanças no comando técnico. Diferente do Timão, que apenas demonstra interesse até agora, o Vasco já se articula para abrir negociação oficial, contando com o apoio de investidores para acelerar o processo. A estratégia vascaína também passa por oferecer uma proposta que contemple não apenas um bom salário, mas também bônus por metas atingidas, participação em futuras vendas e um plano de marketing personalizado, valorizando a imagem do atleta no Brasil. O momento financeiro do Boca Juniors também é um fator que favorece o Vasco. O clube argentino, embora resista em perder Zenon, sabe que dificilmente segurará o jogador diante de uma boa proposta em dinheiro. O cruzmaltino pretende usar essa brecha a seu favor, montando uma oferta competitiva que seja difícil de recusar tanto para o Boca quanto para o jogador, que vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro como trampolim para voos maiores na Europa. Enquanto o Corinthians ainda organiza a casa e tenta resolver sua lacuna no comando técnico, o Vasco acelera. A torcida vascaína, que já se acostumou a acompanhar negociações ousadas da diretoria nos últimos meses, começa a se animar com a possibilidade de ver Zenon vestindo a camisa 10 de São Januário. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa está clara: o Vasco da Gama entrou no páreo com força, e se tudo correr como planejado, o clube carioca poderá dar um dos chapéus mais emblemáticos desta janela de transferências, deixando o rival paulista para trás e mostrando que está mais vivo do que nunca no cenário das grandes contratações.